Olá, boa noite. Estamos aqui com o PUC TV Esportes até às 8h15 com informação, opinião e a sua presença com a gente no WhatsApp pelo número 628599.000. Mande a sua mensagem. São muitos assuntos. Tem uma entrevista do Ailê Pinheiro falando sobre a vinda do Hélio dos Anjos, falando sobre o Walter também. O Ailê Pinheiro, presidente do Conselho Deliberativo do Goiás, critica o Walter. Tem a preparação do Vila Nova para o clássico contra o Goiânia quinta-feira. Promoção nos preços dos ingressos, daqui a pouquinho a gente destaca. E o Atlético que promete reformulação para o Brasileiro Série B. Comigo aqui no estúdio, o Cleison Teixeira e o Jean Damas. Boa noite, Jean. Boa noite, Wendel. Uma noite abençoada para você de casa. Cleison Teixeira, quem diria? Tirando o assunto Hélio dos Anjos, que foi polêmico, que tem sido contestado pelo torcedor, comentado pela imprensa, dentro das quatro linhas, o assunto mais comentado é um jogo da segunda divisão do Campeonato Goiano, Goiânia e Vila Nova. Os jogos da primeira divisão estão ficando meio de escanteio. Tudo bem, Cleison? Tudo, Pasqueto. Boa noite a você, um abraço, Jean, um abraço, amigos ligados aqui na PUC TV. E aquela informação de ontem não procedeu. Os companheiros da imprensa... Pois é. Bateram palmas na coletiva do Hélio dos Anjos. Queria saber quem. Nossa, que vergonha. Viu? Bateram palma na hora que ele chorou, né? Na hora que ele falou, né, que amava o Goiás, que tinha sido muito bem recebido, esse tipo de coisa. Triste, hein, Pasqueto? Eu tô Ídolo. pensando aqui para saber quem foi, assim. Não, mas o pessoal tem seus ídolos também. O Hélio é um ídolo lá no Goiás, dos mas quem bateu foi funcionários, da da imprensa. diretoria, da imprensa também. Pelo amor de Deus, gente. Ajuda aí, você acha isso normal? O nível de perguntas demonstrou um carinho extraordinário dos repórteres em relação ao Hélio. Não teve aperto. Teve aperto na entrevista? Eu lembro certo Só tempo que era levantar assim. pra ele cortar. Eu lembro certo tempo que era assim. O Hélio comandava o Goiás, aí vinha para um jogo contra o Coritiba aqui no Serra Dourada e perdia um jogo com o Coritiba. Aí chegava para ele e falava assim, o Goiás jogou com o Coritiba, perdeu pro Coritiba, que era um jogo que a gente imaginava que o Goiás pudesse ganhar, mas lá na Espanha o Real Madrid, favorito contra o Granada, acabou perdendo também. A Juventus de Turim tropeçou contra o Tiazena lá em Turim. Aí dava aquela floreada. Vamos lá, então, com o primeiro assunto. Esse já foi, Cleison, não tem volta mais, infelizmente. E não foi nenhum de nós aqui, ainda bem. Graças a Deus. Vamos lá, então, com o André Isaac. Ontem ele acompanhou lá a inauguração da Casa do Atleta, um investimento grandioso que o Goiás faz para as categorias de base. Daqui a pouco falaremos do time e tem essa entrevista do Ailê Pinheiro, presidente do Conselho Deliberativo. Mas antes a reportagem do André Isaac. Suítes com ar-condicionado, televisão, frigobar, escrivaninha, guarda-roupa embutido. Parece um quarto de hotel, mas não é. Essa é a Casa do Atleta do Goiás. Atleta profissional? Não. Amador. Para os jogadores da base. Para aqueles que estão iniciando a carreira, que são de fora e não têm onde morar. Eu acho que é o maior presente que o Goiás podia dar para si mesmo, né? Aqui como diz o outro, é o nascedouro de tudo. Toda essa estrutura que o Goiás tem é a base, né? E faltava uma casa, né, dos atletas de formação, só que ficou uma coisa do outro mundo, né? Estava aqui o representante do Cruzeiro, conversando com ele, ele falou, olha, nem o Cruzeiro está com a estrutura dessa de hoje. Então acho que o Goiás está de parabéns, esse é o caminho, não há outro. A grande maioria dos atletas da nossa base que moram na nossa Casa do Atleta, eles são atletas de outros estados, né? E esse centro aqui, essa Casa do Atleta, esse hotel, foi feito assim com muita excelência. Os apartamentos confortáveis, né? A área social, a parte da sala de estudo, a sala de vídeo. Então, assim, tudo que vocês estão vendo aqui foi feito com excelência, justamente para beneficiar o que o Goiás tem de melhor, que são os atletas de base, atleta em formação. Na Casa do Atleta, ainda há refeitório e piscina. Os jogadores terão assistência médica, odontológica e psicológica. Há um ano e meio atrás, a Ambev nos concedeu um auxílio substancial, aí nós resolvemos começar a casa. Depois que começa, você tem que acabar.
e pegou nós exatamente na época que nós estávamos mais arrasados financeiramente. Foi com muitas dificuldades. Nós tivemos bons colaboradores, tivemos a construtora FR, que nos ajudou demais, colaborou com a gente, atrasava os pagamentos, ela aguentava a mão e assim fomos levando até chegar no dia de hoje, quando concluímos essa obra. E o homem forte do Goiás já faz os planos para a próxima obra. Nós vamos preparar agora as instalações do profissionais na Serrinha, que estão muito ruins. Ela precisa quase que fazer de novo. Então vamos começar em breve a obra lá. Quarta-feira mesmo eu já vou conhecer o projeto arquitetônico que vamos fazer da Serrinha. Porque não é justo que nós damos a base, uma instalação como a de hoje, e o profissional fica na situação que está lá. Banheiro coletivo ainda, lá realmente é deprimente. Nós sabemos disso, então vamos começar. Boas imagens do Marco Paranhos na reportagem do André Isaac, e que o Goiás e os moleques façam bom uso mesmo dessa casa do atleta, para não ser um investimento em vão, porque foi um dinheirão. E o André Isaac disse ontem na participação ao vivo, Jean, que o Ailê Pinheiro, ele tomou frente da obra, é a menina dos olhos dele, essa casa do atleta lá no CT. Uma coisa boa, esse investimento na base é algo que o Goiás precisa realmente fazer, até para se tornar competitivo e atraente em relação àquilo que outras equipes fornecem para os seus atletas, tirando evidentemente a visibilidade que as equipes de São Paulo, do Rio de Janeiro, Minas, Rio Grande do Sul têm. O Goiás precisa ter esse plus, sem dúvida alguma. Outras ideias ainda podem ser colocadas em práticas pelo Goiás para valorizar ainda mais as suas bases e que deem resultado. O Goiás precisa de resultado, precisa de jogadores revelados, jogadores vendidos, jogadores que joguem e que tragam retorno para o Goiás. Você tem medo que os moleques se lambuzem no melado, né, Cleiton? Exatamente. Desde ontem você está desconfiado, Tá pensado nisso agora. Eu espero que a garotada valorize esse investimento que o Goiás fez. Né? Um investimento sensacional. É negócio de 5 estrelas. Eu fico pensando, se o Ailê conseguiu fazer isso aí, lógico, o Goiás e o Ailê tomando frente. Você viu, teve a ajuda da Ambev. Da Ambev, teve a construtora, da FR, né? Isso. Construtora, enfim. Teve vários parceiros, mas é claro que no fim das contas é para o Goiás. Se o Goiás conseguiu isso para a base, o Ailê já falou aí na entrevista que vai buscar também a reformulação, a reforma da concentração do time profissional, que precisa muito, né? Porque ela é muito simples, perto dessa concentração desses garotos aí, dessa casa do atleta aí do Goiás, nossa, fica parecendo uma pensãozinha. A gente fala casa do meia atleta, estrela. remete àquela loja de material esportivo que tinha aqui em Goiânia, você lembra? Sim. Que era muito grande, não existe mais, tinha de tudo, né? Uhum. Tinha lá no shopping Flamboyant, casa do atleta. Então só espera ali que esses meninos, essa garotada aí, ou que esses meninos saibam valorizar o investimento que o Goiás fez e se dediquem. Não achem que a vida vai ser tão fácil assim, que não fiquem cheios de frescura quando chegar pro profissional, que saibam ouvir bem, ou seja, que não faça parte dessa geração leitinho com pera, porque Deus me livre, não dá. O Goiás, que está entre, acho que 18 times que tem a chancela de clube formador aqui no futebol brasileiro, e para você ter esse documento da CBF, você tem que apresentar a contrapartida, e essa casa do atleta parece que era o último item que o Goiás precisava apresentar. Mesmo sem ter apresentado, já tinha essa chancela, já faz quase 2 anos mais ou menos que o Goiás tem essa chancela, faz contratos diferentes com os jogadores, cerca mais o moleque dos empresários, merece, se bem que o né, Goiás Wender? mesmo assim sofre com avanço de empresários, vira e mexe, né, Jean? E merece. Eu acho que um trabalho pouco divulgado do Goiás é o trabalho do Buriti Sereno, do CT Coimbra Bueno. Você conhece lá? Conheço. Tem edificação lá, além de campo, é bom? Não, tem edificação simples, mas a questão do campo é bem arborizada, é muito bem cuidado, limpo, é bonito, né? Como Conselho de Padrão Goiás, né? Tudo que o Goiás faz é sempre muito limpo, bem pintado, bem organizado, é cercado de tela, mas tudo de bom gosto, é algo que o Goiás deveria
divulgar um pouco mais, porque é um trabalho muito bom que é feito ali também naquele CT. Você tocou num ponto que os nossos times aqui não deixam a desejar. As instalações do Goiás são lindas, ótimas. O CT do Atlético é muito funcional, Bem organizado, limpo, organizado, coisa de primeiro mundo. A concentração do Atlético, muito sim, boa viu? também. 5 estrelas. Muito boa. O Onésio Brasileiro Alvarenga. Era aquele padrão que a gente viu ali dos quartos. Exatamente, Cleison. Fui lá no Vila esses dias gravar com o presidente Guto. A entrada, tudo arrumadinho, tudo pintado. Tá melhorando os bem ali torcedores mesmo. ajudaram, colocaram um letreiro. Lá dentro, lá do Oba, a concentração. Esses dias o Vila Nova gastou R$35 mil. E o Oba em si, o estádio, é simples, porém muito aciado, entendeu? Tranquilo. E lá no CT do Vila também, o Vila deu uma melhorada e trabalho braçal do Gés Oliveira. Braçal assim, porque ele agarra no chifre Pega do no boi, chifre do boi mesmo. com os pedreiros e com os operários. E assim, os nossos times não deixam a desejar nisso. Às vezes, isso não ganha título, mas é algo bom. Nunca é demais você ser organizado e dar uma condição boa para todo mundo. Mudando de assunto, mas ainda no Goiás, o André Isaac aproveitou essa entrevista com o Ailê Pinheiro para falar com ele sobre outros assuntos. E a primeira pergunta do André foi sobre a escolha de Hélio dos Anjos para ser o técnico do Goiás. Vamos acompanhar. Eu não entendo por que essa polêmica do Hélio dos Anjos. Eu não entendi a polêmica. O Atlético, há poucos dias aí, trouxe um treinador que estava com a demanda da justiça contra o Atlético. Tem coisa mais para ofender uma pessoa do que demandar na justiça? Isso é muito ruim. O Atlético resolveu trazer. O que o presidente do Atlético pensou? O seu gerente de futebol pensou? Para o bem do Atlético, esse treinador é o certo. Vamos então chamar, conversar, humilhar, todo mundo cede, e o Atlético está com um belo treinador aí. E ninguém polemizou isso. Se isso fosse no Goiás, Nossa Senhora, ia ser uma loucura. Há poucos dias o Vila Nova, que está fazendo uma campanha muito boa aí, muito na torcida, a torcida está entusiasmada, embora seja da segunda divisão, entendeu? Mas tinha um treinador que era um, no outro dia amanheceu outro. E ninguém polemizou nada, já aceitou. Por que o presidente do Vila Nova fez? Porque o melhor para o Atlético é esse que trouxeram. Na análise nossa, nós dirigentes, nós temos que analisar e tomar uma decisão. Nós não podemos a todo momento, para trocar um treinador, fazer um plebiscito. Não tem jeito de fazer. Então, nós analisamos. Nós não estávamos satisfeitos com a filosofia do Wagner Lopes. Moço educado, moço simpático, né? Boa formação, mas a filosofia dele não estava nos agradando. Foi o maior treinador que o Goiás já teve hoje, tem 306 jogos para o Goiás, tem tantos títulos no Goiás, eu não vejo polêmica, é natural. Você precisa entender que o dirigente do futebol, do Goiás, do Vila, do Atlético, o que eles querem é só acertar. Quem perde mais com a derrota é o diretor, é o presidente, é eu que perco. Aliás, eu nunca ganhei um jogo, quando ganha é o time, quando perde sou eu. Em relação ao investimento no time, vai ter mais, seu Ailê? Olha, isso não vai parar nunca, isso não vai parar nunca. Nós não investimos, não é porque nós não queremos, não. É porque não existe mercadoria no Brasil. É difícil. Nós temos que tentar aventurar, lançar jovem, formar, e assim que vai formar. Se nós não lançávamos o Érico hoje não estava cotado no mercado internacional. Tá certo? Nós temos que lançar. É assim que o Goiás sempre viveu. Por que é só o Goiás que tem jogador no Barcelona? Por que é só o Goiás que tem jogador no São Paulo, tem jogador no Palmeiras, tem no Corinthians? Por que é só o Goiás? Será que nós estamos errados? Será que nós não merecemos crédito ainda não? Será que nós merecemos crítica ainda? Não, o Goiás não faz nada errado. Tem um presidente que eu chamo a atenção dele toda hora. Tremendamente, ele conta tudo que acontece no Goiás. Portanto, no Goiás não há segredo nenhum. Obviamente, nós sabemos que nós temos que fazer um time competitivo, então nós vamos ser rebaixados. E nós nunca fomos rebaixados. Não queremos ser rebaixados, é ruim demais. Nós vamos formar um time aí. Agora, não é buscando no jogador que vocês conhecem, é jogador que nós conhecemos, que o treinador conhece. Às vezes vai chegar algum que vocês não conhecem, tá certo. Quando o Walter chegou aqui, foi criticado por todo mundo. Virou piada, virou gozação. Entendeu? O Brasil todo gozava o Walter. Olha que começou a marcar os gols, todo mundo arroiou. Todo mundo calou a boca. Tá certo?
Hoje quero que traz o Walter de qualquer jeito. Talvez hoje não seja interessante o Walter vir mais. Talvez não seja, tá certo? Que o Walter está com um comportamento pessoal errado. Ele está com a sua vida em conflito. Talvez não seja a pessoa. Que o Walter, você tem que administrar ele 24 horas por dia. Que o Walter, ele tem juízo de uma criança de 2 anos. Portanto, ele tem o dom da bola, mas não tem juízo. Então, é um grande jogador, mas desde que ele tenha juízo. Sem juízo, nós não queremos, não. Resumindo essa entrevista do André com o Ailê Pinheiro, ele limpou a barra do Hélio dos Anjos. Sim. Eu não esperava outra coisa. E sobre o Walter, se depender dele, o Walter não volta. Eu não entendi bem assim, não. Eu acho que... O Walter, do jeito que está hoje, se o nós não Walter queremos ele, não. estiver à disposição do Goiás, todo mundo pega correndo, Wendel. Não, eu estou me baseando no que ele disse. Não, mas não, na verdade não é Com essa. o comportamento atual do Walter, Se que o o Walter Ailê ligar falou para aí. qualquer um no Goiás, falar, estou desembarcando amanhã, quanto que é o salário, Walter, meu filho? Pode vir. Não, eu agiria dessa forma. Eu estou me baseando no que o Ailê disse. Que o homem não tem juiz, não sei o que tem. Pois é, tudo mas mais. ele esconde as coisas do Goiás. Ele é diferente do presidente Sérgio Haas, que Tem fala tem tudo isso verdão. também, né? E ele falou em jogador desconhecido. O presidente Sérgio Haas ontem falou que já fez uma proposta de R$150 mil para um jogador e que não falaria o nome. Fato é que o Ailê criticou o Walter, que ele tem o juízo de uma criança de 2 anos, o Cleison. Mas quem conhece o Walter sabe que é isso mesmo. O Ailê não falou demais, não. É isso mesmo. Ele é O doido, Walter, né, Cleison? Exatamente. O Walter, esse garoto lá, o Pedro Henrique, zagueiro que deixou o Goiás e zagueirão, também Ele tem já dificuldade, deixando Ele o Goiás. foi pro J. Malucelli, Isso. né? É um jogador também que tem esse tipo de dificuldade, entendeu? Não tem essa consciência. Você pega, por exemplo, tão jovem quanto um Pedro Henrique, você pega o Rodrigo. Esse já tem muito mais consciência. Você pega um Túlio, volante também, são garotos que têm uma consciência muito maior do que o Walter, por exemplo. Um jogador que sabe o que quer, tem posicionamento, sabe posicionar. O Walter, na mesma hora que ele quer uma coisa, é como o Ailê falou, uma criança de 2 anos, a mesma criança que quer um brinquedo, você bota outro brinquedo na frente dele, ele vai para outro brinquedo. Não quero esse aqui, não quero aquele outro. E aquele brinquedo, não, larga o segundo, vai para o terceiro. O Walter é desse jeito. Se você colocar para ele e falar, Walter, o Goiás está querendo te contratar. Nossa, é meu sonho jogar no Goiás, voltar para o Goiás. Mas o Grêmio também demonstrou, rapaz, meu sonho maior ainda é jogar no Grêmio. Você precisa de ver a vontade que eu tenho de jogar no Grêmio. Ele já falou que ele queria jogar no mas Grêmio, o Atlético no Paranaense, esporte. o Atlético Paranaense do Anderson está querendo demais. Rapaz, pensando bem, o Atlético Paranaense é o time que eu gostaria de jogar. É um Eu time quero de demais, estrutura é um time maravilhosa. assim que, nossa, eu acho fantástico. O Walter lembra muito aquele Ele não atleta sabe que o que ele passou quer. por aqui, né? Vamos te dar 600 mil. Eu falei, não, eu quero é $500 mil. Meio milhão. Meio exatamente. milhão. Já deu. 700 não, oferecer mais. Deram por 700, ele queria $500 mil. Não, eu quero $500 mil. Quero $500 mil, não quero nem Vamos, saber. vamos ver quem é esse cara aí de 150 mil, se vem ou se não vem, se é de fato essa contratação de peso. E hoje o Hélio posicionou o time sem o Júnior Lopes, o Esquerdinha e o Felipe Menezes, que estão suspensos. O Igor não treinou com dores musculares, mas não está vetado. Dá uma olhada na escalação do Goiás. Time que deve jogar amanhã contra o Goianésia, com o Renan, Everton, o... Felipe Macedo. Felipe Macedo, isso. Ficou só Felipe. Feli. Falei, Não, que é eu esse que Feli? coloquei errado, o pessoal só foi no... Mas tá valendo. É o Felipe Macedo, Alex Alves e o Juliano, o Péricles, o Rodrigo, o Davi e o Paulo, na frente o Eric com o Bruno Henrique. É isso aí mesmo. Péricles, garoto da base. Da base, é porque eu não conhecia. E na segunda parte Também ele não- tirou o Péricles, passou o Juliano para o meio campo e o Felipe Saturnino entrou na lateral O esquerda. Túlio não entrou. Não entrou. Essas foram as mudanças. Eu não conheço o do Péricles, treinamento não me hoje. lembro Para mim desse foi atleta. surpresa também. O Paulo, o Hélio falou dele, já puxou, né? Faltou só o Carlos Eduardo, que ele falou também. Que o pessoal queria, ele falou na coletiva dele. A gente não viu o Carlos Eduardo aí nesse time do Goiás. Mas de todo jeito o Hélio teria que mexer, né? Ele não poderia fazer outra escalação, porque tem jogadores suspensos. Isso. Acredito que se não tivesse essa suspensão, ele praticamente manteria a formação, manteria o time. Então, vai fazer aquilo que tem que fazer no momento. Ou seja, ele não tem muito o que trabalhar. O que ele tem que fazer agora é ajustar um outro posicionamento e trabalhar a motivação. Colocar que é o que ele sabe intensidade fazer no bem. grupo, né? Exatamente. Cobrar bastante. Intensidade.
Já viu uma cena do Nós treino, vamos- ele correndo, mancando e... O que nós vamos ver mexendo do com Hélio os braços. amanhã, o que nós vamos ver do Hélio amanhã lá na Serrinha, atrás daquele banco ali, esgoelando e pulando, vai ser uma Fazer enormidade. uma câmera exclusiva para ele amanhã lá. Intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, tem os gols bonitos do fim de semana e tudo do Tigrão no próximo bloco. Quinta-feira tem clássico contra o Goiânia. No WhatsApp 8599000, no Goianão, tem algum lateral que serve para o Goiás? Numa final, Goiás e Aparecidense. Clayton Salles joga? Não sei não, hein? Não joga. Goiás não deixa de jeito nenhum, né? Não joga, não vai estar vigorando aquela lei que E o que contrato permite, foi né? firmado antes, Foi né, firmado Cleison? antes, exatamente. Foi firmado antes. E eu lateral no Campeonato Goiano pro Goiás para a Série A, nenhum me chamou Acho tanta que o atenção. Marcelo da Napolina pode ser uma opção. Onde anda o Arthur Neto? Luiz, torcedor do Goiás. É parado e a notícia é que ele mora aqui em Goiânia, mas não tem trabalhado não. Pasqueto, depois de muitos anos, agora em 2015, poderemos ter um campeão goiano do interior, Hernani Borges. O que Dessa vocês vez, acham? Não, acho que não. Eu acho improvável, para mim Goiás favorito, mas pode. O Goiás está enfraquecido em relação a outros anos. A probabilidade é maior, porque são porque são três três do do interior interior, contra né? um da capital, mas esse um é o Goiás, que é bem mais forte. Boa noite, amigos. Agora vou ter 3 times no Goianão para torcer. Veja onde você nos coloca, Atlético. Que vergonha, Velber do Vera Cruz 2. Vai torcer contra o Goiás, né, Velber? Boa noite. Gostaria de ver no programa as reportagens do Goiânia, o dia a dia, Wagner, Residencial Canadá. O programa está muito bom. Amanhã teremos material do Goiânia aqui, já para o clássico de quinta-feira, viu, Wagner? Boa noite. Depois dos aplausos de ontem, quero ver alguém falar que a imprensa goiana é vermelha. Edson Hooligans. A imprensa, né? Que aplaudiu. Olha o Edson Hooligans. E o pior é que a maioria é vermelha mesmo, viu, Edson? Eu não tenho dúvidas disso. Ah, você pode ter certeza que teve uns vermelhinhos aplaudindo ontem lá também, viu? Reciclou né? muito, viu, ainda nos últimos anos. Nada, velho. A força do Tigrão é forte demais na imprensa. Não, eu penso que é pau a pau, viu, Pasqueto? Forte, também. pau a pau. Nossa, a bem- força do Tigrão é muito forte. Boa noite, sou Lucas de Campinas. Por que o Goiás trocou a Puma pela capa, mas treina com o uniforme da Puma ainda? Depois ainda falam do Vila Nova. Um abraço. Eu vi isso mesmo, viu, Lucas? É meio varziano, né? Exatamente. Porque fez a festa de apresentação dos uniformes, apresentou uniformes de treinamento e treina com Puma e joga com capa. Se bem que as duas são distribuídas pela mesma fábrica. grupo. Chama Filon a fábrica, entendeu? E aí eu não sei qual o acordo. Agora, que fica feio, fica sim, e você tem razão. Provavelmente não chegou o uniforme, né, de treino. Mas é varziano. É, né? ué. É Que ruim. É demais. Quer economizar de verdade? Anote as ofertas do Tatico, barato todo dia. Atenção, hein? Mistura para bolo Araguaia 400 gramas 1,69. Shampoo Pantene 400 ml 7,80. Arroz Garotinho tipo 1, pacote 5 quilos 8,94. Maracujá azedo, o quilo, ou sabão em barra glicerinado neutro IP, 5 barras de 200 gramas cada, 13,45. Caqui, o quilo, 2,75. Cebola, o quilo, 1,95. Melão comum, o quilo, 1,38. Abóbora cabutial, o quilo, 1,29. Cenoura, o quilo, 1,15. Mexerica poncã, o quilo, 87 centavos. Tatico barato todo dia, no centro, na T7 e em Aparecida de Goiânia. Vamos mostrar gols agora. Vamos lá com os gols mais bonitos do fim de semana. Bora! Comissão. André e Luciano, a comissão. O primeiro é do Chapinha, do Boa. Ele dá uma limpada no cara do Atlético agora, ó. Foi 2-0 esse jogo para o Boa. E linha de passe, hein? Campeonato Mineiro, exatamente. Esse Chapinha era de um time do Nordeste. Sim. Flávio, do Confiança. Ai, Que Flávio. isso, Flávio? Mãe, categoria, que é isso, garoto. garoto? Olha Ó. só. Já fiz jogo nesse estádio aí. Opção 3, Jonas do Flamengo contra o Fluminense.
Jonas que era do Sampaio Correia, né? Exatamente. É bom, viu? Bom jogador. De canhota, ó. Tá no ângulo. Perguntaram pro Iago Pikachu, que Juninho Goiás quis um Pernambucano, dia. um volante de qualidade. Ele indicou esse Jonas do Flamengo. Aí. Foi. Golaço de falta do Pikachu, hein? Belo gol. E a opção 5, o Gil Bala, do Alto Esporte. Olha o Gilbala aí. Que é esse, hein? Que golaço do Gil Bala. Consciência. Rapaz, eu tô querendo ir com esse Gil Bala aí. Mas a do Flávio foi... Eu vou com o Flávio também. com o Flávio, cara. Eu gosto de um chute tirando do goleiro assim lá na Não, gaveta. é bonito, eu também, acho fantástico. Agora... A do presença Flávio foi- de espírito do Flávio que Não, foi boa, Foi, né? o recurso, atípico, né? O recurso, né? Tinha um recurso, A bola porque ele sobrou passou ali, da ele bola. meteu o calcanhar. Ele passou da bola e usou o recurso. A bola quicou ali na frente, atrás ali, só não pensou em mandar um E o calcanhar. nosso companheiro Doni está bancando. A oferta dos 150 mil foi pro Walter. Foi pro Walter? Segundo Então, ele, foi. tomara que volte, joga muito. Tomara que volte mesmo. Pois é. É um foi grande reintegrado ao atrativo, é um Fluminense, né? É um ídolo. Foi reintegrado ao Fluminense, está E vai jogar convocado para o contra o próximo Madureira. jogo. Vai E substituir tava o com a Fred. negociação em andamento com o Atlético Paranaense, sabia disso, né? Pois é, mas é custoso. Aí tem Atlético Paranaense, o Walter é doido, tem o Porto. Nossa, que confusão. Vamos lá, de Tigrão agora. Reportagem Luciano Vitorino. Invencibilidade, a palavra mais usada nas coletivas. E ela não sai da boca dos jogadores. Mas ser invicto só tem o lado positivo? Olha, para falar a verdade, às vezes só atrapalha. Só atrapalha porque fica todo mundo batendo em cima de um time invicto, e todo mundo tem a vontade de tirar os primeiros, de dar a primeira, acreditar a primeira derrota do Vila. Então, todo mundo entra com essa vontade, não, hoje nós vamos vencer, que eles não vão ser mais invicto, porque nunca jogaram contra nós, porque agora é um novo campeonato, então isso traz um pouco de dificuldade para nós. Após 8 anos, Vila e Goiânia vão se reencontrar novamente. A última vez foi em 2007, o placar 5-3. Mesmo invicto na competição, não existe favorito para este clássico. 11 contra 11, quem trabalhar mais durante a semana, quem se dedicar mais na quinta-feira vai sair com a vitória. Então, estamos trabalhando agora, após essa última vitória no último jogo agora do frente ao Novo Horizonte. Agora é quinta-feira esperar o apoio do nosso torcedor. Sei que mesmo o mando de campo sendo do Goiânia, o torcedor vai comparecer, ainda mais o jogo sendo no Serra Dourada. Temos tudo para fazer um belo jogo aí e trazer mais 3 pontos para o Vila Nova. Para o clássico, nenhum desfalque. E o técnico Márcio Fernandes conta com o retorno dos laterais Patrick, o Anderson e o volante Arthur. Sabendo da principal característica do Goiânia, que é a velocidade, Gustavo Bastos disse o que pode ser feito para neutralizar o time do Galo. Hoje, antes do treino da tarde, tivemos um trabalho tático com o Márcio, né, um trabalho de quadro, onde ele passou alguns vídeos do Goiânia. Deu para ver uma gurizada nova, no entanto que disputou, acho que 80% a 90% do elenco disputou a Taça São Paulo. Então, sabemos que tem uns atletas de velocidade, principalmente alguns laterais deles, os atacantes, são jogadores de velocidade, mas nós temos como neutralizar isso. Nosso time, não é à toa que o nosso time tem a defesa menos vazada da competição, tem os ataques mais positivos, temos o artilheiro, então nós temos que levar isso em consideração. Esse jogo... O Gustavo Nós Bastos, temos o artilheiro, nós temos a melhor defesa, o melhor ataque, o melhor elenco, o melhor treinador, a maior torcida, o maior orçamento, mas ruim. é 11 contra 11. É ruim sem invicto. É ruim ser invicto, 11 contra 11, Gustavo- futebol difícil, complicado. Gustavo é o poeta do rádio Vai entender. e da Esse televisão. rapaz, ele é inteligente, mas ele faz isso pra passar raiva na gente. Daqui a não é pouquinho a possível. gente fala dos caras que voltam. Cleison, você lembra de um Goiânia e Goiás, que foi um 2-2 no Estádio Olímpico? Que o Goiânia é um jogo, um cenário parecido com esse. O Goiás tinha Jadilson, tinha um time muito mais experiente, Arlen no gol, e o Goiânia com os jogadores do Goiás, lá, Lucas Podadeiro e uns outros, acho que foi em 2005 ou 2006. Um negócio assim. E foi um 2-2, foi em 2005, porque em 2006 o Jadilson estava no São Paulo. em 2006 o Olímpico já estava fechado. Exatamente. Isso. E foi um 2-2 maravilhoso. O Goiânia fez 1-0, o Goiás virou 2-1 e o Goiânia empatou. Foi um jogaço. Foi, o no Goiânia sempre Olímpico, fez grandes jogos com o Goiás. né? Foi um Sempre jogaço. fez grandes jogos com o E Goiás. assim, esse jogo, o cenário atual desse jogo, lembra um pouco aquele, assim. Porque o Goiânia, como o Gustavo disse, tem a molecada da Copa São Paulo e o Vila com um time muito mais experiente. E o que é mais importante, né? 11 contra 11, mando de campo do Goiânia. Ô, Jean, vamos falar sério aqui.
Mande Campo do Goiânia, jogando no Serra Dourada, pelo amor de Deus. Vamos lá. Voltam 5 titulares. A Luciana ressaltou os 3 que voltam de suspensão, mas o próprio Gustavo Bastos e o Matheus Anderson voltam também, né? Porque eles ficaram por opção no banco de reservas. E o Vila vem inteiraço, né? Pro jogo. Vem sim, Pasqueta. Eu penso que a situação do Vila, ela é lógico, de responsabilidade maior. O Goiânia não deixa de ter a sua parcela de responsabilidade. Eu acho que o Goiânia, tanto quanto o Vila, porque há muito tempo o Goiânia está figurando aí na divisão de acesso e já dentro do planejamento do Goiânia. É importante o Goiânia voltar para a primeira divisão, mas o Vila hoje, aí entra o ponto de contradição do zagueiro do Vila, que reclamou da questão de ser favorito, de ser invicto, mas no final da entrevista falou as qualidades que, completando aquilo que ele vinha falando, faz do Vila favorito no jogo de quinta-feira contra o Goiânia. Não tem outra alternativa, não tem para onde correr. Não tem para onde o Vila correr. O Vila, quinta-feira, ele é favorito e tem a obrigação do resultado. Agora, se vai conseguir ou não, depende dos jogadores, de encararem essa responsabilidade e de enfrentarem um adversário sabendo que estão jogando futebol. Porque futebol é assim, se você entrar de salto alto, não se focar totalmente na partida, o risco de você ser superado é muito grande. Véio. E o bom desse jogo é que de Goiânia e Vila Nova entraram no acordo, tem meia entrada para todo mundo que for com a camisa, ou do Goiânia ou do Vila Nova, e a meia sai a R$10. E aí vale para o jogo da volta aqui em Goiânia também no segundo turno. 10 arquibancada, 20 cadeira. Isso. Não, boa promoção, sem dúvida alguma. 40 e 20, mas com a camisa sai a 20 e 10. É um jogo de grandes atrativos, um jogo de grande movimentação, de grande apelo. A torcida do Vila muito animada, do Goiânia nem se fala. Né? Os torcedores do Goiânia não esperavam nem a classificação dessa equipe para o quadrangular final. Chegou e, para mim, chega com iguais condições com as demais equipes, com exceção ao Vila. Né? Tem que acreditar, tem que lutar, tem que buscar. E um resultado positivo contra a equipe do Vila, seja uma vitória ou um empate, muda completamente o panorama do Goiânia. Né? O jogo de dar a vida, sem dúvida alguma, de ter raça, determinação, de ganhar moral, ainda que perca a partida, você pode sair valorizado num jogo como esse. Tem tendência de casa cheia, né? De um bom público. Vai ser um bom jogo, sem dúvida alguma. O Vila fechou com mais um patrocinador, viu, Cleison? É um supermercado aqui de Goiânia que vai estampar a logomarca aqui no peito, entre o escudo e a distribuidora do uniforme. O pessoal vai mexendo o doce, né? Sim, é importante. pouquinho, antes pingar do que secar, rapaz. Você não pode deixar de faturar. Verdade. E tem que mexer o doce mesmo. Boa noite, amigos. Como pode trazer um técnico que é bi-rebaixado? Pode até dar certo, mas a chance dele ser mandado embora na terceira rodada do Brasileiro é grande. Mande-me um abraço, Sidmar, do Jardim Nova Esperança. Imagino que esteja falando do Hélio. Pasqueto, no Campeonato Gaúcho, o artilheiro chama Michel. É meio atacante e joga no Passo Fundo, que não se classificou para as finais. Ficou em 9º. Seria a contratação boa e barata para o Goiás. Abraço, Leonardo Augusto. Tá dado aqui a indicação. Boa noite a todos. Esse Hélio dos Anjos tem prazo de validade. Até a 6ª rodada do Brasileirão ele cai. Essa mesmice do futebol goiano que não entendo. Abraços. Alessandro, torcedor do Tigrão. Como é que é? O Hélio dos Anjos vai recomeçar sendo campeão goiano e agitar o futebol. Bem-vindo, Hélio. Wilson de Goiânia, região do Conjunto Vera Cruz. Valeu, Wilson. Um abraço. Pasqueto, agora os torcedores do Goiás estão mais unidos. Essa diretoria agora vai ver que o torcedor do Goiás não é mais bobo. A diretoria do Goiás está achando que o torcedor vai aceitar a contratação do Hélio dos Anjos calada. Vamos continuar com o protesto organizado do público zero até eles contratarem jogadores de qualidade. Meu nome é Rian, ou Ryan, é com Y, torcedor do Verdão. Tá dado aqui o recado. Muitas mensagens e
Olha aqui, o Cleison Teixeira é irmão do Adilson Batista, treinador? Vocês parecem? Não sei, certo porque o Adilson deve ter colocado. Aqui nós temos o Tabinha, que é meio irmão doido. gêmeo do Valdemar Lemos. Isso. É ex-técnico do Agora Atlético arrumei do o Vila. Adilson Batista, Ué, eu doido. vou fazer uma Eu que sou montagem. irmão do Fernandinho. Que Fernandinho? Fernandinho em São Paulo, Grêmio. Exatamente, é verdade. Atlético Mineiro. Meu nome é Anderson Souza, eu moro no setor Jardim Nova Era, Aparecida de Goiânia. Sou vilanovense doense. Um abraço a todos. Vou fazer essa montagem, Daqui a Cleiton. pouco eu vou dar, no final do programa, eu vou dar uma voadora nesse painel nosso aqui pra imitar o Adilson, pra ver se sou irmão dele mesmo. Por quê? Ele fez Teve isso? um jogo do Cruzeiro, na Libertadores, contra o Estudiantes. Ele perdeu o título pro Estudiantes, mas foi um jogo lá do Cruzeiro, foi na semifinal. Aí ele disse que eu tive a oportunidade de perguntar isso pro Adilson, em entrevista, conversando com ele, quando ele foi técnico do Atlético. Aí ele fez uma aposta com um amigo dele, que eles jogavam society, né? Aí ele falou, o cara perguntou pra ele se ele conseguisse a classificação pra final. Aí ele falou assim, fizeram uma aposta, ele falou, vou fazer uma coisa pra surpreender. Não falou o que era, não. Aí disse que na hora que o Cruzeiro fez o gol, que dava a classificação, ele lembrou desse amigo dele. Ele falou, tem que fazer alguma coisa que eu falei pra ele que ia fazer. Plantar bananeira, ele disse que é normal, já viu. Da cambalhota, já viu também. Ele falou, você quer saber? Eu vou voar naquela placa de publicidade ali, já tá atrás do gol. Aí ele veio correndo assim uns 3 metros e voou com os 2 pés na placa, entrou na placa. Totalmente maluco. Que homem doido. Recado da Goiás Cola com André Isaac. Quer construir com facilidade a economia? Eu vou te mostrar como. Olha só essa novidade. Eu vou pegar o tubo de Goiás Cola, colocar em cima desse tijolo. Vou fazer um filete, olha aqui, um filete com a Goiás Cola. Depois eu vou fazer outro filete. Olha só como é fácil, muito simples de aplicar. Olha só, o segundo filete em cima desse tijolo. Pronto. Agora eu pego o segundo tijolo e coloco aqui em cima e aperto um pouquinho. Enquanto isso eu vou te explicar. Com a Goiás Cola você vai economizar tempo e dinheiro. Goiás Cola possui alto grau de resistência, aderência e flexibilidade. Goiás Cola é impermeável, possui secagem rápida e não faz sujeira na sua obra. Não precisa de água, de areia, de cal, de betoneira. É muito simples. E olha só como ficou. Goiás Cola tem a melhor produtividade e por isso acelera a sua obra. Goiás Cola, 4141 84 74. Vamos lá, para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Eu adorei a resposta do Eurico Miranda para o Fred. Você viu? Vi não. Daqui a pouquinho você vai ver então. E tem ainda as informações do Atlético. 2 abraços para Adolfo Campos, que se encontrou com o Jean Damas lá na TV Serra Dourada. E Adolfo cobrou um abraço esses dias. Um abração para você, Adolfo. Um abraço para dona Joelma Fernandes. Nega Brechó. Nega Brechó. Cobrando abraço, se nós deixamos Tem uma de mandar notícia abraço aqui, pra nega. ela. Você tá trabalhando muito. Cuidado, filha, você pode adoecer. Não trabalha desse tanto, não. Nega que é funcionária da Secretaria de Esportes da Prefeitura de Goiânia. Um beijo para a Nega Brechó e um abração para o Adolfo Campos. Vamos acompanhar o que falou o Eurico Miranda? É porque tem essa confusão no Campeonato Carioca, Sim. Flamengo e Fluminense contra a federação, a briga é aberta, um com birra do outro, Luxemburgo punido porque reclamou. Mas vamos ser O sinceros, Fred foi denunciado hoje. tava precisando um pouquinho dessas brigas Então. no futebol brasileiro. E aí- Lá no Carioca Clássico agora, por causa das confusões, é casa cheia todo jogo. E o Fred foi expulso contra o Flamengo e falou, o Vasco tem pênalti toda hora, não sei o que tem. Ele não tal, falou o tal, tal. Vasco, né? Ele falou, É. eu tô falando aqui, tem jogo que tá saindo pênalti toda hora. E esse Agora tá campeonato saindo não pênalti. vale nada, tem que acabar e tal. O Eurico respondeu ele. Vamos ouvir. Esse moço ainda não saiu dos coeiros. Esse moço veio com uma série de afirmações. O Fred chegou ao ponto de que o campeonato tinha que acabar. Claro que para ele o campeonato tem que acabar. Não devia ter o campeonato. Não importa que 3.000 pessoas deixem de trabalhar. O dele está segurado. Eu não sei se ele consegue ganhar mais que essas 3.000 pessoas juntas. Ele aí pode dar uma declaração dessa.
Eurico sendo Eurico, né, moço? Eu adorei. Não, tá Que é precisando... o Fred, rapaz, para pedir fim do campeonato estadual mais tradicional do Brasil, Tá que é o precisando Campeonato desse tipo Carioca. de polêmica um pouquinho mesmo no futebol o brasileiro. Fred Tá conversou chato fiado. demais, tá? Mimimi demais, né? Tava falando aqui fora do ar, que saudade do Edmundo, dançando a dança da Verdade. bundinha na frente do Viola. Gonçalo, do Viola, comemorando, metendo gol, provocando, Túlio Maravilha, Aqui nosso, Túlio Maravilha, Alex, Bé Aloysio, Alegria. né? Paulo Nunes. O Paulo Nunes. Quem mais que dava coisa uma agitada linda. boa aqui? Esse Robson, É? ainda agita um pouquinho, Bom, né? E dia da time de mulherzinha, não sei o que tem. mocinho da cidade. Aí o Kleber Gaúcho soltou, né, a pérola. Prefiro ser mocinho e ganhar título. Tudo isso culpa do Valério, que Deus o tenha. Colocou a música Das mocinhas da da cidade, né? Dando certo. Valério também, vou te contar, viu? Vamos lá então com o Atlético, as últimas do Dragão com o Eric Maravilha. Depois de 9 anos, o Atlético está fora das semifinais do Campeonato Goiano. E ao longo dessa semana, a diretoria já deve liberar os primeiros jogadores desta má campanha. Jogadores como os laterais Matheus Miller e também Elbis, o zagueiro Matheus Alonso, os meio-campistas Felipe Ferreira e Zezinho, os atacantes Arthur e Maurides. O Atlético volta a campo nesta quarta-feira, às 7h30 da noite, para se despedir do Campeonato Goiano contra o Grêmio Anápolis. Por enquanto, o técnico Marcelo Martelotti não disse se vai ou não com um time misto, um time reserva para esse jogo. Lembrando que no Campeonato Brasileiro, o Atlético só vai estrear no dia 8 ou 9 de maio contra o Boa Esporte, no Serra Dourada. Antes disso, tem o jogo de volta pela Copa do Brasil contra o Coruripe, dia 22 de abril. Atlético, que amanhã pega o Grêmio Anápolis às 7h30 da noite, lá no estádio Serra Dourada. Daqui a pouquinho a gente vai falar com mais calma sobre essa reformulação, apresentando aqui os nomes que foram contratados pelo Atlético até agora. E a notícia sobre o jogo de amanhã é que o Adson deu uma chamada geral e cobrou vitória, viu? Contra o Grêmio Anápolis. Não quer ninguém amolecendo no último jogo, embora não valha nada. Nem deve, é aquilo que a gente falou com relação ao Vila Nova na divisão de acesso, quando enfrentou o Novo Horizonte. Tem que respeitar a camisa e a tradição do clube. Mesmo não tendo condição de classificação, já tendo encerrada a participação dele em termos de objetivo dentro do campeonato, o Atlético precisa vencer sim, para poder terminar com vitória, coisa que o Atlético não conseguiu ainda no Campeonato Goiano, que é vencer no Serra Dourada. O Atlético pode ficar fora da Copa do Brasil ano que vem? O Atlético, né, acho que dificilmente pelo ranking ele vai ficar fora. Vão quantos times pelo ranking? São 2 times, o campeão e o vice. Então, mas pelo ranking são 10 times. São 10 times? 10 times pelo ranking. O problema é que muitos são campeões, né? Que estão à frente do Atlético. E aí você vai abrindo vaga. E aí vai pulando, né? Isso. E outros que já estão na Libertadores, e aí depois vão ter direito adquirido. Então isso aí abre tá legal. Abre muita chance para chegar entre. Essa chamada agora, ela serve para alguma coisa, Jean? Esse chamado no Atlético, que tivesse adiantado de alguma coisa, o Atlético estava brigando pela classificação. Né? O que adianta alguma coisa é que a qualidade técnica do Grêmio Anápolis é fraca, é baixa. Ela é mais baixa do que a qualidade do time do Atlético. Talvez essa chamada motive as equipes para ter uma igualdade de forças nesse jogo. Porque nós conhecemos o Adson. Que o Adson deve ter entrado em vestiário, xingado esses caras e dado uma chamada uma atrás da outra, resolveu? Resolveu nada. E hoje não, surgiu... O Adson, na verdade, ele não xingou diretamente, ele não é de fazer isso, não é o perfil do Adson. Ele pediu pro povo xingar para ele. Ele tem ascendência sobre o povo lá no Atlético. O que não falta é serviçal do Adson no Atlético. Serviçal não é depreciativo não, viu, gente? É só olhar no dicionário. Quem, né? É para quem presta serviço. E lá no Atlético, serviçal do Adson tem um monte. Na imprensa, lá no clube trabalhando, eu vou te contar, é uma festa no seu rádio. Na imprensa, então, tá achando que um colega aí tomou uma... E hoje surgiu novamente a notícia que o Eric Maravilha trouxe, já tem quase um mês aqui na PUC, sobre o Viçosa e o Jonas, né? Se o Atlético estiver negociando, ótimo. Os dois reforçam, né? 2 grandes reforços. O Jonas está no Red Bull. E o Red Bull tá bem, né? Só tem cobra criada. Lá tem um atacante que joga aqui, o Edmilson. Joga no Goiás, inclusive.
E o Viçosa está lá na 2ª divisão da Suíça. Vamos lá para mais um intervalo. Daqui a pouquinho eu apresento quem o Atlético contratou e metade pode ser mandado embora, como informou o Eric Maravilha. Agora a gente fala sobre o assunto. WhatsApp 8599000, boa noite. Peço que as torcidas organizadas do Vila respeitem os torcedores do Goiânia no clássico. Tigrão 3-0. Tem que falar isso para a polícia, viu? É tomar conta desse povo. O Goiânia não deveria exigir exame antidoping contra o Vila? Se no Atlético tem coisa errada, imagina com certo jogador. Assinado Osmar. Valeu, Osmar. Oi, boa noite. É o André Luiz. Como é que é aqui? Sobre a casa do atleta, que primeiro tem que ter o pior para depois... Ah, Cleison, o André Luiz aqui tá discordando de você. Que se ontem você falou que primeiro tem que ter o pior para depois saber dar valor no melhor, entendeu? Isso, exato. Ele tá discordando de você aqui, só fez essa ressalva. Tá, direito dele. É isso aí, é concordando e discordando que nós vamos rompendo em direção à emoção. Quem é o jogador que o Goiás contratou? Vocês sabem? Sidney, do Ibirapuera, Aparecida de Goiânia. O Goiás não contratou ninguém ainda, né? Fez a proposta. Se for o Walter, eu vou adorar. Boa noite a todos. Mande um abraço para minha mãe, Rosilene. Ela vê o programa todos os dias comigo. Matheus, do Parque Amazônia. Dona Rosilene, tudo de bom para a senhora, viu? E Matheus, cuide da sua mãe, dê valor nela. Eu vou mandar um abraço pro seu Augusto. Eu sou pé da vida com quem maltrata mãe e pai, Cleison. Eu sou louco. Eu fico louco. É uma coisa que eu não concordo também. Acho que... Rapaz, eu perdi minha mãe, eu tinha 10 anos de idade. Fui criado pela minha avó. Talvez por isso eu seja um pouco emburrado. Mas assim, faz falta demais. E quem não cuida de mãe e pai não merece nada na vida, não. É verdade. Mandar um abraço pro seu Augusto. Ele trabalha na Secretaria Municipal de Trânsito, na Junta Administrativa de Recursos da Infração. Torcedor do Goiás nos assiste aqui todos os dias. E o Gênesis, está lá firme? Gênesis bate. Isso. Gente boníssima. Nós falamos aqui do saudoso Valério Luiz e fomos informados aqui pelo professor Eduardo, nosso diretor da PUC, que hoje é aniversário do Valerinho, filho do Valério, na causa pelo pai, trabalhando todos os dias, é advogado e dos bons. Ô Valerinho, tudo de bom, paciência e muita saúde para você nessa caminhada que sabemos não é fácil. Nesse dia a dia aí você envolvido completamente no caso do assassinato do seu pai, o nosso amigo Valério Luiz. Tudo de bom para o Valerinho e felicidades. Coloca na tela, por favor, os jogadores que o Atlético contratou esse ano. Vamos lá? Cadê, Coco? Olha lá, ó. Rafael Robalo. Ali ficou Rafale, mas tá tudo certo. Laterais, Murilo, Elbis, Matheus Miller e Sid Clay. Zagueiros, Matheus Alonso e Rafael. Volantes, Recife, Sérgio Manuel e João Denoni. Meias, Felipe Ferreira, Luizinho, Fernando e Zezinho. Esse Fernando veio do Guarani de Sobral e nem jogou. Nem jogou ainda. Atacantes, Rafinha, Maurides e Arthur. E foram 2 técnicos já, o Marcelo Chamusca e o Martelotti. Contratados, porque nesse meio tempo teve o João Vitor? Não. Não, é o... Como é que é o rapaz lá deles, pô? João Paulo Sanches. João Paulo Sanches? É João Paulo? João Pedro, né? Eu esqueci. Teve o técnico interino no meio do caminho. João Paulo, né? São 17 contratações e pelo jeito, de acordo com a informação do Eric, metade vai embora. Não, tem que ficar pouco ali mesmo. Tem? Tem que ficar pouco. Quantos servem? Eu, na minha lista ali, 5 daqueles nomes. Quem, Cleiton? Você tem gravado aí Sid no seu Clay, HD? lateral esquerdo. O Rafael, zagueiro. O Sérgio Manuel, volante. O meia Sérgio Manuel, esse precisa melhorar a parte física, mas pra mim serve. Não, Sérgio Manuel você já tinha falado já. Eu falei Sérgio Manuel? Não, falei não. Não, já tinha falado já. Sérgio Manuel, volante. Você falou. Vai Sid lá. Clay, Rafael. Sid Clay, Rafael, Sérgio Manuel, Luizinho e Rafinha. 5. Esses 5? Eu iria com o João Denoni. E o Zezinho, que nem jogou? Nossa, ele entrou no último jogo, segundo tempo, tava mal? Muito, muito mal. Errou muito o Adson nesse comecinho, hein? Muitos jogadores que não deram resultado. E é fácil ser justo, você tá vendo? Quem é o homem que mais montou o time bom aqui nos últimos 10 anos? Adson Batista. E ele errou no começo desse ano e muito, sabia, Cleison? Verdade. Tá vendo como é fácil ser justo e respeitoso com as pessoas? Claro, isso é fato. Né?
Isso é fato. Não é dourar a pílula. Ai, porque o Valdivino deixou não sei quanto de dívida. Quando o Adson começou lá atrás no Atlético, que ele montou aquele timaço... Não tinha nem uma Ruela. Não tinha uma Ana lá no Dragão. Uma Ana. A faixa lá pra atadura era aquela faixa de cordão umbilical, de neném. Não tinha nada. Não tinha concentração, não tinha nada. E terminou. Esse eletrônico.